coração. É pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos hoje no dia... Que dia é hoje mesmo, minha convidada? Dia 17. 17 de fevereiro de 2024. O mês de fevereiro, por uma coincidência absurda, e eu não acredito, há muito tempo que eu não acredito em coincidência. O mês de fevereiro é justamente o mês em que se celebra, em que se comunica ou que se comemora os avanços do tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é a fibromialgia. Eu desconhecia essa relação entre o mês de fevereiro, é o mês fevereiro roxo. Já fui informado aqui pela minha convidada. A minha convidada é Helena de Almeida Tupinambá. Ela é uma médica graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e milita hoje, trabalha numa outra universidade, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. São seguramente as duas melhores universidades do Estado do Rio de Janeiro e estão lá no top do ranking das melhores universidades do país. A nossa convidada também está fazendo mestrado em reumatologia na mesma universidade, né? Não, é até prático isso, né? É bom fazer as duas coisas no mesmo lugar. Então nós vamos falar sobre esse tema, e eu escolhi esse tema, volto a dizer, eu não sabia que o fevereiro roxo era referente a essa doença, mas é um tema, para mim, como médico, formado há muitos anos, ainda, para mim, muito misterioso ainda. É uma doença que eu não domino, estou longe disso, e eu sei, inclusive pela minha convidada, que é uma doença ainda cercada de polêmicas, né? E ela vai explicar para a gente onde é que estão essas polêmicas, o que já se sabe com segurança e o que talvez esteja ainda em análise, em estudo, para se compreender melhor o problema. Mas pelo que eu dei uma estudada no tema, para poder conversar e, como eu digo, não passar vergonha na frente da convidada, é um tema importante, apesar de pouco conhecido pela maioria de nós, é um tema importante que afeta muita gente e, se não me engano, o Ministério da Saúde elenca aí uma quantidade grande de pessoas acometidas, se não me engano, entre 2 e 4 milhões de pessoas no Brasil, e, curiosamente, afetando em bem maior intensidade, o impacto é sobre as mulheres, né? Um estudo da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontou aí um envolvimento de 75% a 90% dos casos no gênero feminino. Então, antes da gente iniciar o programa, queria que você, Helena Tupinambá, se apresentasse aqui para a gente, rapidamente, falando um pouquinho do seu histórico. Helena, curiosamente, é filha de uma amiga, uma grande amiga, Liz Maria de Almeida, que milita não na UERJ, mas no Instituto Nacional do Câncer. É uma profissional de destaque lá no Instituto, no INCA, e nós trabalhamos juntos na área. A gente tem uma interseção que é a área de tabaco. Inclusive, há alguns anos, antes da pandemia, ela esteve aqui no programa e nós conversamos sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. Depois eu vou colocar o link desse programa, quando a gente reeditar o programa de hoje, eu boto o link desse programa com a Liz. Mas, Helena, fala um pouquinho aí, por que você não seguiu, por exemplo, os passos da sua mãe? Por que você escolheu a reumatologia? A primeira vez que nós trazemos aqui né, não trouxemos nenhuma vez
essa especialidade no programa. E já temos, inclusive, acordado que ela vai voltar aqui para a gente falar sobre artrite reumatoide. Vai ficar para um próximo programa. Por que você escolheu reumato? Eu acho que a minha escolha acho que tem nome e sobrenome, que é uma professora minha da UFRJ, né, doutora Sempre Blanca assim, Bica, né? não tem jeito, acho que a gente acaba seguindo onde estão os nossos maiores exemplos, mas eu lembro que na época, enfim, eu me graduei lá, né, e já comecei a frequentar Como é que era o nome dela? desde cedo, doutora Blanca Bica, reumatopediatra, mas reumatologista incrível, acho que qualquer um que está escutando aqui que já conhece reumatologia, conhece a doutora Blanca. E ela era muito encantadora como médica, mas como professora, né? Eu acho que a gente acaba seguindo muito com quem a gente aprende mais e com quem a gente gostaria de seguir como exemplo, como médico, como pessoa. E acho que ela trouxe isso, mas naquela época também eu comecei a conhecer as doenças reumáticas. E eu acho que isso é uma máxima, você pode perguntar para muitos reumatologistas, muitos se apaixonaram pela doença lúpus, né? Lúpus sistêmico, assim, para quem gosta de clínica médica. Inclusive o mês de fevereiro, na verdade, é um mês que se escolheu falar muito sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Mas o lúpus, por ser uma doença de um acometimento tão sistêmico, assim, ela encanta muito. Então, óbvio que envolve vários sistemas, exato, né? Para os então, nossos ouvintes leigos, né? Isso, então eu tenho dor, mas eu também tenho manifestações pulmonares, manifestações cardíacas, então é uma coisa que brilha os olhos de quem gosta de estudar a clínica médica e tem outros assuntos, e ela tinha muitos pacientes assim, e desde aquela época que mas eu conheci a você também se encantou pela professora, mas inicialmente pelo lúpus também, não? Pelas duas coisas, né? Eu diria que foram os dois momentos, né? Antes, eu sempre fiz iniciação científica na faculdade, aí eu seguia muito. Inicialmente, eu fui pelos passos da minha mãe é epidemiologista, né? Então, no início, eu ficava muito com o pessoal da saúde coletiva, fazia muito trabalho mais voltado para epidemiologia, mas depois que eu conheci a doutora Blanca, fui para o ambulatório dela, eu migrei, passei a fazer iniciação científica com ela, a fazer as pesquisas, as revisões de prontuário todas com ela, e isso acabou me levando para o mundo da reumatologia. Quando entrei na residência de clínica médica, eu dei ali uma balançada para geriatria, na verdade. Eu realmente gosto muito de lidar com pacientes idosos, mas eu achei que no final a reumatologia me dava um pouco de tudo, porque eu acho que vem pouco reumatologista aqui e se fala pouco sobre reumatologia, porque somos poucos, primeiro, não é muita gente que faz reumatologia. E eu digo que a maior parte das pessoas só vai descobrir o que é um reumatologista se um dia precisar, porque não é uma especialidade que você acha, acho que eu vou marcar uma consulta com um reumato. Não, né? Você marca com endócrino, você marca com cardio, com gineco, mas o reumato é talvez uma pessoa que você acha, tomara que eu não precise, porque todo o que tem em torno dos reumatismos, né? Tem muito essa questão de, é uma doença dos idosos, é uma doença de dor. Mas é muito mais do que isso, muito né? mais. O mundo da reumatologia, inclusive, tem um braço inteiro da reumatologia pediátrica, que a maior parte das pessoas é só pediatra mesmo. Então, é uma formação em pediatria com uma subespecialização em reumatopediatria. Então, só para ter uma ideia aqui, é uma doença que pode vir desde a infância, mas acometer pacientes também até idade avançada, porque a gente varia desde condições autoimunes, inflamatórias primárias, aí como artrite reumatoide, como lúpus, até as questões mais comuns e corriqueiras do dia a dia que causam dor articular, por exemplo. Eu fiquei curioso agora, essa reumatopediatria, que tipo de agravo que costuma acontecer, que pode acontecer com as crianças na área de reumato? Que vai bater na mente na hora é febre reumática, né? Que por mais que tenha o acometimento cardiológico, assim, você pode ter o acometimento do reumatismo agudo, né? E depois ficar fazendo esse acompanhamento, que esse é o mais comum. Mas, por exemplo, você conhece a artrite reumatoide, não sei se você conhece a artrite idiopática juvenil. Não. A artrite idiopática juvenil, ela é como se fosse um modelo da artrite reumatoide, mas muito mais complexo, que se inicia em pessoas com menos de 16 anos, mas que pode se iniciar em crianças de 1, 2 anos de idade. Então, imagina você ter um bebê que só chora, que tem dor, às vezes tem um acometimento sistêmico mais grave, pode ter febre, como a doença de Still, e aquilo ali passa desapercebido sem você conseguir fazer o diagnóstico por muito tempo. São doenças autoimunes. E prejudicam muito o crescimento das crianças, se não for visto de forma mais precoce. Mas existe lúpus juvenil, dermatomiosite juvenil, parte grande, inclusive fibromialgia, que acomete crianças e adolescentes, que também é muito difícil de manejar. Então, por isso que existe toda uma especialidade voltada para a reumatopediatria,
Fora que eles são gênios, porque hoje existe todo um grupo de doenças chamadas doenças autoinflamatórias, que a gente não entende o mecanismo como propriamente autoimune, é uma inflamação constante que não tem um ponto de parada, e que, assim, só faz diagnóstico por teste genético, são doenças complexas, e, assim, os reumatopediatras, com certeza, são os mais especializados para investigar esse grupo de doenças e que acomete principalmente as crianças. Depois, então é um mundo. Depois, com o tempo, você me indica assim, um reumatopediatra ou uma reumatopediatra para a gente abordar esse aspecto, e com você já estou fechado para a artrite reumatoide, que você me confessou que é um tesão seu, né? É um tema de interesse meu muito grande. Isso muda muito também, né? Eu lembro que eu me apaixonei pela reumatologia, pelo lúpus, mas ao longo do tempo, a reumatologia... Eu gosto de me dizer, às vezes, meio reumatologista ortopédica, porque hoje em dia eu tenho, inclusive, um consultório com sócios todos ortopedistas, então eu gosto muito de tratar hoje mais, inclusive, as condições mais musculoesqueléticas, voltadas para a reumatologia, inclusive não só autoimunes. Gosto muito de tratar artrose, de tratar osteoporose, que são doenças metabólicas ósseas, e acaba que a gente também pega muito essa questão de dores de partes moles. A fibromialgia é um modelo deles, né? Porque a dor é muito mais focada, muitas vezes, em músculo e não necessariamente nas articulações. Mas a gente pode ter tendinites, tendinosinovite, todas as outras partes do sistema musculoesquelético que podem ser acometidas, inflamatórias ou não. E a artrite reumatoide é um modelo, assim, muito claro disso, de que é uma doença que necessita de um tratamento que é muito mais clínico, né? Uma doença autoimune, que tem um tratamento específico, mas que fica muito tempo no ortopedista, porque basicamente dá dor articular. Eu me lembro de uma dor que eu sentia nos joelhos, e o diagnóstico foi não de artrite, mas de artrose, né? Interessante que eu tenho um cachorro que é conhecido, sobretudo no Leblon, ele é muito conhecido, é o Capitão Milagres. Ele tem 6 anos, e eu tinha essa dor, fiz uma ressonância magnética, foi identificado lá um princípio de artrose, e eu trabalhava nessa época ainda em Curicica, então eu saía do Leblon e ia lá para Jacarepaguá, dá uns 40 minutos, e às vezes eu tinha que parar no meio do trajeto. Eu parava num posto, levantava, esticava as pernas e voltava. E aí o ortopedista me recomendou uma medicação e recomendou que eu fizesse hidroginástica, né? Eu, com 2 metros de altura, fiquei me imaginando fazendo hidroginástica no meio daquelas senhorinhas, né? Que a maioria é senhoras. Eu não me vi bem ali naquela situação. E ele falou, porque não pode botar carga, né? E eu estava pesado, estava com 20 quilos mais que eu tenho hoje. Eu não estou leve hoje, mas eu tinha 20 quilos a mais, 22. E aí veio o Capitão Milagre foi adotado pela minha família, e eu comecei a andar com ele. Você sabe que eu nunca mais tive dor no joelho. Perdi esses quilos basicamente com alguma mudança. Acho que eu retirei o açúcar, também fiz isso. Mas o resto da minha vida normal, mas caminhando uma média de 2 km de manhã, 2 de tarde com ele, 2 de noite. Tá vendo? E aí as dores sumiram. Então, a gente vai falar uma vez aí, em algum momento, no dia da artrite reumatoide, de repente aborda um pouco essa história de artrose, né? Que também está muito associada à idade, né? Mas aí eu não sei o quanto está associada. Você já falou que a artrite reumatoide pode aparecer em criança, né? Uma coisa semelhante, né? Sim, então vamos conversar sobre isso nesse próximo programa, que sem dúvida faremos. São muitas questões. Como a fibromialgia é algo que você já iniciou falando que é algo complexo, vamos nos dedicar a ela agora. Porque eu tenho, não digo que eu tenho pacientes, porque eu não me lembro assim, de paciente que eu tenho, a não ser uma que eu atendi quinta-feira, que eu peguei todos os meus pacientes, eu trabalho com tuberculose em Caxias, todos os meus pacientes têm meu Zap. E todos os programas que eu faço, eu falo com os pacientes. E essa paciente era, acho que a primeira vez, eu peguei o telefone dela, vou te mandar umas informações por Zap sobre tuberculose, entrevistas minhas, informes, né? E você sabe que os pacientes não abusam? Não abusam. Eu dou meu Zap, eles só me mandam mensagem se realmente tiver necessidade. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. E aí eu falei, olha, eu tenho um programa de rádio, o programa de sábado é sobre fibromialgia. Eu quero muito ouvir, porque eu tenho.
Ela deve estar ouvindo. Se não me engano, o nome dela é Rosana. Se for Rosana. Qual é o telefone aqui, Geraldo, se alguém quiser falar com a gente ao vivo? O gerente, o nosso operador. Um pombo correio. Geraldo Rodrigues, hoje ele não tira mais 10. Deixa no a YouTube nota a máxima. A nota máxima dele hoje vai ser 9. Porque você sempre soube de cor esse telefone. Não sei, mas ele está desligado. Ele está desligado. Então tá bom. Então quem quiser, quem estiver nos ouvindo e vendo pelo YouTube, manda lá no chat. O chat está aberto e o Geraldo, você acompanha, dá para acompanhar aí se chegar alguém. Inclusive a sua esposa estava interessada em... Então manda ela fazer uma pergunta. Manda ela mandar a dúvida dela. Mas fala um pouquinho, inicialmente, eu comentei aqui com a convidada que quando eu fiz medicina, junto lá com Hipócrates, ninguém falava em fibromialgia. A gente não aprendeu isso na escola, escola médica. Quando é que começou-se a perceber que havia uma síndrome que merecia um nome? Por exemplo, nós fizemos um programa aqui recente com um endocrinologista sobre farmarexia. Eu nunca tinha ouvido falar em farmarexia. E quem inventou o nome farmarexia foi justamente o grupo do convidado que esteve aqui, que é um endocrinologista, Isidoro Flumian. E farmarexia é quando você quer se tratar com fármacos, né, para emagrecer, sendo que você não precisa emagrecer. Né? Então é um processo que mistura a questão psíquica com enfim, as pessoas querem tomar Ozempic magras, né? É para prevenir o ganho de peso. Que é uma coisa absurda, mas a gente entende, é uma patologia. Por exemplo, nós temos uma doença hoje na minha área chamada EVALI. Tem uns que chamam EVALI, tem outros que chamam EVALI, mas o nome veio do inglês. EVALI é uma associação de uma injúria pulmonar, por isso LI, né? Lung Injury, e gerada por uso de vapor, né? de cigarro eletrônico. Né? Então é uma doença que não existia antes de 2019. Né? Mas quando é que você, fazendo um histórico, antes de você dizer exatamente o que é a doença, quando é que começou-se a pensar nessa síndrome? Bom, eu já estou chamando de síndrome, já estou me antecipando. Sim, síndrome é um nome bom mesmo, que a gente tem tentado falar mais hoje até do que em relação à doença, porque realmente é uma constelação de sinais e sintomas, inclusive de condições associadas. Mas eu até achei que você fosse fazer essa pergunta, fiz meu dever de casa antes assim, os primeiros relatos, assim, do que poderia inicialmente ser essa condição, porque eram pessoas identificadas com o que a gente chama hoje, que é a marca da doença, que é a dor crônica difusa, né? Desde o século XIX, inicialmente se chamava isso de fibrosite. Século XIX? Século XIX, assim, e a evolução foi mais a partir do século XX mesmo, de tentar estudar e entender de onde que vinha aquilo, passando desde que se seria só uma questão psicoemocional, uma doença psicossomática, até entender quais os mecanismos de fato fisiopatológicos que podiam estar envolvidos naquilo. Mas assim, eu não vou saber te precisar exatamente há quantos anos que isso realmente se fala mais, mas vou dizer que até quando eu fiz faculdade se falava, mas não se falava tanto ainda, né? Eu entrei na faculdade em 2008, né? Então, assim, eu lembro que na cadeira de reumatologia falava-se sobre fibromialgia, mas ainda... Eu acho que ainda existia um pouco um estigma, alguns médicos que ainda tinham essa questão de acreditar ou não, isso tem que parar de dizer, né? Ainda tem médicos, mas porque eu não acredito, isso não é uma coisa válida, né? Já tem muita coisa documentada e hoje em dia já tem diversos critérios diagnósticos, mas inclusive os primeiros critérios diagnósticos de fibromialgia do Colégio Americano de Reumatologia são de 1990. Então, são do ano que eu nasci, por exemplo. Recente, né? Pois é. Então, de 1990, apesar de ser recente, já tem critério diagnóstico há esse tempo todo, há mais de 30 anos, então já é uma doença reconhecida desde esse tempo. A atualização dos critérios foram mais recentes, tem 2010, 2011, 2016, uma releitura dos critérios diagnósticos, mas a ideia do critério diagnóstico é justamente você estabelecer uma doença para você poder fazer estudo clínico com aquilo. Ou seja, eu acredito que aquilo ali
é uma condição que precisa ser tratada e eu preciso saber qual é o melhor tratamento baseado na fisiopatologia que a gente conhece hoje. Mas me corrija se eu estiver errado, então. Inicialmente, relacionava-se a fibromialgia como um problema psíquico. Uma mulher que sente dor, por exemplo, um homem que sente dor, mas essa dor não tem justificativa, vem da cabeça dele. Na cabeça. Porque qual era a lógica disso, né? Porque você pode procurar na fibromialgia, pode fazer diversos exames de imagem do corpo inteiro, ultrassom, ressonância, tomografia, e você não vai encontrar um local que, de fato, você tenha uma inflamação que explique a proporcionalidade da dor daquele paciente, nem a localização da dor daquele paciente. Que lesão... Ele tem uma dor no braço, você estuda o braço do cara todo, de todas as formas, e não encontra nada. Nada. E é muito mais do que isso, porque a marca da fibromialgia é a doença, é a dor multissítio, é a dor em mais de um de mídia, é a dor de mais de um lado, a dor acima ou abaixo da cintura, a dor que pode acometer também a região cervical, a região da face. Então, que mecanismo de inflamação é esse que causa uma dor tão difusa? Uma dor que é no tendão, que é na articulação e que é no músculo. E que não tem um componente claramente de nervo neuropático, que também você faz exames musculares, como enzimas musculares, ou então uma eletroneuromiografia, e ela vem normal. Que doença é essa que a pessoa sente tanta dor e eu procuro e não tem nenhum exame alterado? Por isso que tinha muito essa coisa do estigma de que, na verdade, aquilo ali estava na cabeça da pessoa. Aquela dor, ela não tinha motivo de existir. Então, devia ser alguma coisa interna dela, né, uma questão emocional ou psicossomática, que estava se externalizando no corpo de forma de dor. Não é que não tenha uma associação, essa associação existe, porém, hoje em dia a gente entende muito mais a fibromialgia, e a fibromialgia ela tem uma resposta, que se chama sensibilização central. A dor, ela acontece a nível do sistema nervoso central. É Isso muito já se tem semelhante. clareza. Isso já se tem completa clareza. O problema da doença, da síndrome, dessa condição, ela está na mensagem da dor e do estímulo periférico. Não é só da dor. Qualquer pessoa que estiver ouvindo que tem fibromialgia sabe muito bem que você não precisa ter um estímulo doloroso para sentir dor. Porque muitas vezes a pessoa ela tem dor em repouso, ponto. Então, eu estou sentada, eu estou sentindo uma dor no meu corpo inteiro. Não é porque fez um esforço, né? Andou muito, dançou muito. Ela está em repouso, está sentindo, e a dor piora com o exercício, mas ela também melhora com o exercício. É uma coisa que fica meio sem lógica, e um toque leve pode gerar dor. Isso é a marca da sensibilidade doença. É o aumento da sensibilidade, principalmente ao estímulo doloroso. Quem já viu o paciente no consultório, assim, no ambulatório, vê que às vezes a gente vai encostar na pessoa, ela já sente a dor às vezes antes de a gente encostar, porque ela já todo o sistema de alerta em relação à dor do sistema nervoso central, ele está alterado. Então, a antecipação, ela está alterada. O que você espera, inclusive, de recompensa, de melhora da dor, está alterado. Por isso que é tão difícil de tratar. Se eu encontro uma inflamação em algum lugar, eu faço um anti-inflamatório, eu faço um tratamento local, e aquilo ali melhora. E causa muita perda de qualidade de vida. Se você já teve uma dor, você lembra da sua dor do joelho que você teve. Agora, imagina você ter essa dor todos os dias da sua vida, para tudo que você faça, e tem vezes que ela está melhor e você está aguentando mais, tem vezes que ela está muito pior, e quando você tem uma dor muito forte, você só pensa naquilo. É muito difícil você se concentrar em fazer qualquer outra coisa se você está com aquela dor ali te incomodando e você não sabe mais o que fazer para melhorar. Você toma um remédio, você muda de posição, você tenta dormir, você tenta se exercitar, e aquilo ali continua daquele jeito. Eu falo que hoje eu acordei de manhã, não sei o que aconteceu, que na hora de eu acordar, acordei travada, com a coluna travada. Pedi ajuda pro meu marido, ele fez uma massagem, me deu uma ajuda. Mas eu justamente pensei assim, falei, nossa, essa é muito a dor que os pacientes descrevem da fibromialgia. Essa dor está me enlouquecendo. Eu estou preocupada porque eu estou indo gravar um episódio, eu estou indo fazer minhas coisas, e aquela dor ali já está me antecipando uma ansiedade de que, meu Deus, eu vou estar com dor ali na hora, será que eu vou falar direito? Agora imagina ter isso todos os dias. É isso que todos os pacientes com fibromialgia referem. Então, eles mostram, muita gente tem muitas imagens, assim, muito características da fibromialgia, de pessoas, assim, com múltiplos roxos no corpo, sabe? Múltiplas equimoses, e no corpo inteiro. Aquela sensação de que um rolo compressor passou por cima de você, de que você tá com aquela virose, uma dengue, uma coisa, assim, que te dói o corpo o tempo inteiro. A dor, então, pode ser intensa. Não é necessariamente... Eu fazia uma ideia que era uma dor mais superficial, mais leve. Tem várias formas da doença, né? A gente pode classificar entre leve, moderada
avançada e grave, isso inclusive indica pra gente qual o remédio que a gente poderia propor ou qual intervenção que a gente poderia propor, mas depende muito de quando que ela está iniciando, né? Tem pacientes que evoluem de uma forma um pouco mais lenta, mais insidiosa, então começa às vezes até com uma dor num lugar só, mas que pode, muitas vezes é muito comum começar na região cervical, que às vezes vai pro trapézio, e a gente fica muito tempo achando que aquilo ali é só muscular mesmo. E na maioria das vezes, vai ser. Para a gente definir fibromialgia, tem que ter durar mais de 3 meses. Não é porque eu comecei com uma dor agora que eu já tenho que me preocupar que isso aí vai ser fibromialgia. A maior parte das vezes vai ser alguma coisa aguda que a gente vai corrigir. Então o Geraldo fez um sinal. Você faz então a pergunta, Geraldo? Alguém... Vamos lá. A ouvinte, Jaqueline Rodrigues, uma ouvinte muito especial. Eu a conheço há bastante tempo, assim. Ela botou uma série de coisas. Eu vou às perguntas. Minha pergunta é sobre o uso do CBD para fibromialgia. Vamos combinar uma coisa? O que for sob tratamento, a gente deixa... Guarda a pergunta aí que a gente deixa para quando chegar na parte de tratamento. Tem alguma coisa que seja mais inicial do problema? Então, por exemplo, deixa eu falar, doutor, o senhor discerne. Ela disse que teve diagnóstico por um médico ortopedista fisiatra. Continuando, o uso de florais de Bach. Eu acho que é isso aí que o senhor falou. Ela tem o diagnóstico de fibromialgia, a Jaqueline? É uma boa pergunta. Eu acredito que sim. Falou que teve ela diagnóstico, tem sim. Né? Mas só que... E aí tem síndrome do intestino irritado. É fibromialgia? Então daqui a pouco a gente vai nessas perguntas todas. Jaqueline, você espera um pouquinho para a gente encadear aqui. Mas eu acho que eu posso pegar um gancho aqui do intestino irritável. Então vamos. Vamos lá, então vamos falar um pouco sobre o diagnóstico de fibromialgia, porque ele vem junto não só com os sintomas da fibromialgia, mas com as condições mais comumente associadas à fibromialgia, tá? Então, quando a gente fala de fibromialgia, a gente não gosta muito hoje. Antigamente se falava muito dessa questão dos pontos dolorosos, acho que muita gente já ouviu falar, que era um critério que a gente utilizava para um quantitativo, de que eu palpava 18 pontos e se eu tivesse 11 dos 18 pontos ativos, mais uma dor crônica, aquilo ali seria um diagnóstico de fibromialgia. Hoje a gente entende que a fibromialgia ela é uma síndrome, ela não costuma vir só acompanhada de dor. Ela tem marcas muito importantes. Então, é uma dor crônica, ou seja, ela tem mais que 3 meses. Ela é uma dor difusa, ela acontece normalmente acima e abaixo da cintura, então eu tenho dor no tronco, nos membros superiores, nos membros inferiores, na coluna, pelo menos em mais de um local do corpo, e ela costuma vir muito associada a distúrbios do sono, fadiga e distúrbios cognitivos. E quando eu digo isso, é muito comum os pacientes reclamarem de déficit de atenção, de dificuldade de foco, de esquecimento. E isso está muito relacionado à dor crônica. Tem uma coisa que eu também andei lendo, que fala sobre a questão da depressão, né? A depressão não é fator para fibromialgia, mas pode haver uma relação. Como é isso? É isso. Juntei todos esses sintomas. Provavelmente a pessoa tem fibromialgia. A gente normalmente na consulta faz a pesquisa das condições mais associadas e que normalmente são condições crônicas e que tem relação também com toda a modulação da dor no sistema nervoso central e de sensibilização no sistema nervoso central. A associação com depressão e ansiedade com a fibromialgia é muito alta, é em torno de 30% a 50%, e é uma espécie de ovo e a galinha. A gente não sabe quem vem primeiro. Sabe. É difícil da gente entender. Pode ter começado com a dor, e a dor, a partir daí, dor crônica, não tem como não gerar ansiedade e não gerar desânimo, dificuldade de fazer as coisas, dificuldade de dormir, e isso tudo, quando você vai colocar no pacote, muitas das vezes se encaixa como um diagnóstico de depressão, como um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum, quando a gente faz uma boa anamnese, escuta a história do paciente, entender que, por exemplo, logo antes de começar a dor, existiu um evento, muitas vezes, traumático. Tem pacientes que têm, inclusive, transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao início do diagnóstico, mas, às vezes, não necessariamente. Às vezes, já estava num processo aí de uma dinamia, de uma dificuldade de fazer as coisas, de um desânimo. Às vezes, não tinha fechado ainda um diagnóstico de um evento depressivo maior, propriamente dito, mas também não tinha sido avaliado.
E a partir dali, ela já podia ter algum mecanismo de predisposição a ter fibromialgia. A gente sabe que existe um componente genético associado, não é o mais forte, não é necessário, mas assim, existe uma predisposição genética. E a partir de algum gatilho, aquilo ali poderia se manifestar. Então, que poderia ter começado com uma dor aguda, que não tratada, junto de um evento depressivo, de um distúrbio do humor, poderia evoluir para um diagnóstico de fibromialgia. Tem alguma explicação para essa... Aliás, que tipo de alteração que você encontra no sono? Exatamente o que é? Normalmente é uma dificuldade de atingir o sono profundo. Normalmente o que as pessoas mais queixam é mais de um sono não reparador do que de uma dificuldade de dormir a noite inteira, mas tem as duas coisas. Você pode ter tanto a insônia, a dificuldade de dormir, os despertares noturnos, mas a marca da doença é o sono não reparador, ou seja, a pessoa até dormiu aquelas horas, mas ela acorda cansada. Ela acorda como se ela não tivesse dormido. E a gente sabe que muitos desses pacientes ficam numa fase do sono mais superficial, que não conseguem aprofundar e atingir, de fato, o sono profundo e a restauração a partir do sono, o que gera muita fadiga ao longo do dia. A gente fez um programa aqui recentemente com um colega nosso da Sociedade de Pneumologia, mas que se dedica ao sono, né? E ele escreveu um livro muito interessante, inclusive. A gente fez propaganda aqui do livro e eu faço sempre que posso. Estou lendo o livro chamado Super Sono, o nome dele é Gleason. E o Gleason, e a gente fez um programa, eu vou te passar, vou botar o link aqui no programa e vou passar para você depois. E quanto mais eu tenho estudado e mais conversado com os colegas, não só aqui no programa, mas, enfim, na vida, eu tenho visto a importância do sono, né, para tudo. A OMS publicou agora um panfleto com 4 coisas que podem melhorar a vida das pessoas. E entre essas 4 coisas, uma delas é o sono. E eu acho que a gente não valoriza isso o suficiente, sabe? Eu já conversei com alguns pacientes no consultório, porque o sono, ele é muito abrangente. Ele pode variar desde uma apneia do sono, que não deixa a pessoa dormir por conta daquilo e gera múltiplos problemas, né? A gente já sabe, desde hipertensão até essa questão da fadiga ronco, e essa sonolência diurna, exatamente, do ronco e apneia e tudo que pode trazer. Mas a gente tem síndrome de pernas inquietas, outros vários distúrbios do sono, e que muitas vezes estão associados, por exemplo, com a fibromialgia. Tem uma associação também com essa questão da síndrome das pernas inquietas, e que se a gente não abordar isso de forma multimodal, a pessoa não melhora. Porque não adianta eu tentar tratar a dor durante o dia, ou então ela faz exercício, ela dorme mal, ela acorda fadigada de novo, ela acorda com mais dor. Sono também. Ou então só tratar o sono, ela dorme bem, mas durante o dia ela continua com dor. Então vamos valorizar a Jaqueline Rodrigues e a dúvida dela sobre o intestino irritável. Então, a ansiedade e depressão são condições muito associadas, mas outras condições também são classicamente associadas ao diagnóstico de fibromialgia. Algumas pessoas chamam como se fosse a fibromialgia dos outros sistemas, mas na verdade são diagnósticos que a gente chama de funcionais, né? A fibromialgia é como se fosse isso, eu não encontro uma inflamação, mas eu sei que existe um distúrbio da mensagem, e a síndrome do intestino irritável é o clássico distúrbio funcional do intestino, ou seja, eu posso fazer quantas colonoscopias eu quiser, quantas tomografias eu quiser, que não mostra que tem uma alteração orgânica ali, não tem uma inflamação do intestino propriamente dito, não tem, às vezes, nem uma intolerância ou um supercrescimento bacteriano, mas a pessoa alterna diarreia com constipação e ela fica estressada e aquilo piora, e ela tem mais diarreia, ela está menos estressada e aquilo melhora, e é uma coisa que também mexe muito com a qualidade de vida da pessoa. E são condições que vêm associadas. Então, imagina você ter fibromialgia e você ainda ter síndrome do intestino irritável. Outras descritas também são síndrome de disfunção temporomandibular, que também é bastante comum, associada à fibromialgia. Síndrome da bexiga irritável, que é você ter uma espécie de uma irritabilidade e ter sempre que fazer xixi um pouquinho, correndo, ter ardência. Também afeta a função urinária? São condições diferentes, mas elas podem vir associadas. Mas às vezes você pode ter elas isoladamente. Tem muito paciente que tem só síndrome do intestino irritável ou só a bexiga irritável, mas que são modelos parecidos de fisiopatologia, né? Ou seja, é na verdade um distúrbio da mensagem. E a gente muitas vezes tem que tratar isso de forma funcional também. E a síndrome do intestino irritável também tem que fazer a exclusão de todos os diagnósticos diferenciais para você poder dar. Mas a gente, na anamnese do paciente com fibromialgia, a gente acaba se preocupando bastante com essa questão das condições associadas, porque aí a gente tenta tratar
tudo como um mesmo evento se manifestando em locais distintos do corpo. Como se fosse isso. Você falou que lúpus, né? O lúpus é uma doença multissistêmica e que leva a lesão, né? Eu tenho pulmonar, lesão cardíaca e tal. A fibromialgia, ela leva a alteração de função, né? Mas parece que não leva a lesão. Você acabou de dizer que você faz uma colonoscopia numa pessoa que tem o intestino irritável e não vê nada, né? Você não vê uma colite, você não vê uma doença inflamatória intestinal, você não vê algo que esteja explicando aquilo ali de uma forma objetiva, né? Muitos desses diagnósticos, todos funcionais, eles são considerados diagnósticos de exclusão. Hoje, na fibromialgia, a gente tem um pouco de cuidado com isso. Isso é muito importante quando vai avaliar um paciente com dor generalizada. Porque a fibromialgia, ela também ganhou uma conotação de um diagnóstico que muitas vezes também não está correto. Porque não é porque uma pessoa tem dor em mais de um lugar que ela tem fibromialgia. Isso tem que ficar claro. Todo paciente que chega para mim, às vezes, no consultório e diz, eu tenho fibromialgia, eu vim tratar... Eu começo lá desde o início, falo, tudo bem, eu entendo, você veio de um colega, teve esse diagnóstico, mas vamos voltar lá? Quando é que essa dor começou? Como é que ela é? Porque muitas das vezes eu vejo que não é fibromialgia, ela não tem todo o resto que permeia a fibromialgia. Não é porque ela tem dor no ombro, dor no joelho, dor no quadril e dor na coluna, que ela tem fibromialgia. Ela pode ter uma tendinite do ombro, uma artrite do joelho, uma artrose e uma artrose da coluna. E aquilo ali foi se acumulando e aquilo ali não foi tratado. Existe um diagnóstico chamado síndrome miofacial, em que eu tenho pontos gatilho no corpo. São pontos gatilho de contratura muscular, que se eu tratar com fisioterapia e liberar aquilo ali, a pessoa não vai sentir mais dor. Ela não tem distúrbio do sono, ela não tem distúrbio do humor associado, ela não tem fadiga. Mas ela tem dor em vários lugares do corpo. Sim. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico de fibromialgia, primeiro, eu tenho um professor na faculdade também que eu acho incrível, um exemplo, e ele me fala, às vezes a gente pegava uns casos complexos na enfermaria, Dr. Leonan Martins, olha... Leonan Martins. Também me espelho nele para o resto da vida, que às vezes a gente pegava uns casos complexos na enfermaria, era aluno, e a gente falava, nossa, professor, esse caso é muito enrolado, como é que a gente vai descobrir? Ele falava, só tem um jeito, Helena, banquinho. Falei, como assim banquinho? Eu falo, você pega o banquinho e coloca do lado do leito do paciente e deixa ele falar. E deixa ele falar desde o início, te contar. Isso é uma anamnese. O banquinho é para você sentar para ouvir. Exatamente. Às vezes, quando eu estou avaliando um paciente que está meio corrido, assim, mas eu preciso falar com ele, às vezes, até hoje, eu pego um banquinho e coloco do lado e falo, não, então tá, então me explica, fala com calma. Mas assim, no consultório, é isso, começa desde lá do início. Então, como que essa dor começou, como que ela evoluiu, ela melhora com o quê, ela piora com o quê. A partir daí, eu tento estabelecer, tá, isso aqui pode ser fibromialgia? Pode, mas pode ser várias outras coisas. E pode ser várias outras coisas com fibromialgia. A fibromialgia ela pode ser um diagnóstico primário, isolado, ou ela pode vir associada a outras condições. Claro. A fibromialgia é para ser entendida como uma sensibilização à dor. Se você tem dor no seu joelho há mais de 3 meses, você pode ativar no seu sistema nervoso central uma via de modulação contínua da dor, em que o tempo todo existe uma mensagem ali de que você tem uma dor. E aquilo vai meio que dessensibilizando o seu sistema nervoso central. E às vezes eu trato da sua artrose, ela melhora, mas você já teve dor durante tanto tempo que o seu cérebro continua entendendo que você tem dor. E aí eu preciso entrar com medicamentos para entrar na via de modulação de dor, mais do que só tratar a infiltração do seu joelho. Fazer uma infiltração ou fazer, enfim, qualquer inflamação do seu joelho. Então, a gente pega pacientes que às vezes têm diagnósticos que estão muito demorados. Seria correto a gente chamar de dor fantasma? A dor fantasma a gente coloca mais para realmente para o membro amputado, né? Para quando não existe mais aquela condição. Mas assim, talvez o mecanismo de fisiopatologia tenha alguma coisa a ver, né? Que é você o tempo todo, você ficou tanto tempo com aquela dor que o seu cérebro continua entendendo que aquela dor tá lá. Então, a gente trata com o mesmo remédio, vamos colocar assim. Então, é mais ou menos parecido. Mas uma vez que eu avaliei aquele paciente e vi que ele pode ter alguma outra condição, eu falo, olha, eu acho que, na verdade, a gente tem que reinvestigar esse seu diagnóstico. Eu acho que esse seu diagnóstico pode ser outro. Fiz isso com uma paciente no consultório ontem. Ontem? Ontem. Assim, ela já veio com diagnóstico de fibromialgia há mais de 30 anos e avaliando, eu achei que sim, que ela tinha uma hipersensibilidade à dor, que aquele diagnóstico estava correto.
mas que a dor que ela me trouxe naquele momento, eu já não achava que era tão compatível com fibromialgia. E que talvez ela tivesse um outro diagnóstico relacionado àquilo, até de uma tendinite, ou então de uma doença autoimune, ou o que seja, mas a gente investiga, mas ao mesmo tempo fala assim, mas ó, a fibromialgia, ela tá aqui, a sensibilização tá aqui, a dor nociplástica, que a gente chama essa dor, ela tá aqui. Como é que chama? Dor nociplástica. Nociplástica. Hoje em dia tem muito essa questão de a gente dar os nomes, né? Uma inflamação, um estímulo periférico é uma dor nociceptiva, a dor do nervo é uma dor neuropática, né? E a dor da fibromialgia a gente chama dessa dor nociplástica, que tem essa via do sistema nervoso central. Então, ela pode estar presente em outras condições. Bom, nós entramos na fibromialgia e não definimos o nome. Qual é a semântica desse nome aí? Qual é? Fibromialgia, descreve aí. Algia, dor, né? A mialgia a gente pega daí, né? Porque normalmente a dor da fibromialgia, ela é descrita como se fosse muscular, tá? Os pacientes descrevem em vários locais. Então, a gente tem descrição de dor como se fosse no cotovelo, de uma epicondilite, tem paciente que queixa de uma dormência associada, tem paciente que diz que tem até inchaço das articulações, e pode ser tudo realmente dentro da fibromialgia ou então de condições associadas. E por que associadas. o fibro? Eu vou ficar te devendo um pouco essa resposta, porque assim, o primeiro nome fibrose, que foi dado foi fibrosite, né, para doença, né? Tecido fibroso, talvez, o acometimento de tecido fibroso. Ou da fibra muscular, talvez até algum colega aí que esteja ouvindo que já saiba aí a etiologia da doença, pode até ajudar a gente nisso. Então. Mas a mialgia, ela traz essa questão pra gente que a dor tá mais localizada no músculo. Quando eu penso em mialgia, eu pensava... Pensando em te entrevistar, eu pensava em dor no músculo. Isso. Mas eu li, e você já trouxe aqui, que pode ser uma dor articular, não é no músculo, né? Pode ser uma dor num tendão, né? São tipos de tecidos diferentes, não necessariamente musculatura, né? Sim. A descrição cefaleia é uma coisa associada? É associada também, esqueci de falar, desculpa. Principalmente enxaqueca e cefaleia do tipo tensional, que é aquela que fica bem na frente, assim, da cabeça, né? Mas também são condições associadas e bastante associadas. A cefaleia especificamente é bem associada à fibromialgia. Mas 50% dos pacientes refere ter cefaleia, pelo menos em algum momento. 50%? E uma coisa mais crônica. Já tem relato de... Não é possível que tenha gente que trate enxaqueca a vida inteira e não saiba que não associe, que a enxaqueca talvez seja mais intensa e ela dê mais valor à dor de cabeça do que ao resto. Pode ser também? Pode ser. Pode ser que ele tenha uma dor difusa menos intensa e muitas vezes a pessoa acostuma com isso. Quem tem dor há muito tempo sabe que você sempre vai tentar dar uma desculpa para aquela dor. Você nunca vai pensar que aquilo ali é um diagnóstico. Dor é dor. Quando você tem uma dor no joelho, você pensa que será que eu tenho um diagnóstico de uma doença crônica ou alguma coisa no meu joelho? Não, você pensa, eu machuquei meu joelho, eu fiz alguma coisa com o meu joelho. E ele tá assim, a coluna também é um clássico disso. Eu já sou o contrário. Quando eu tenho alguma coisa, eu sempre é câncer. O câncer chegou, estava custando. Isso tem um CRM positivo aí envolvido, né? Às vezes ter conhecimento demais, às vezes é ruim. Mas, no geral, a gente tende a minimizar. É isso que a gente faz, porque a gente tem medo de ser alguma coisa mais grave, né? Eu acho que isso é do ser humano, isso não é de mais ninguém. Mas a fibromialgia é uma coisa que a gente tem que atentar muito, porque eu falei isso recentemente até no meu Instagram, ela tem hiperdiagnóstico e ela tem subdiagnóstico. A minha sensação é de que muitas das vezes, para os médicos, é mais fácil colocar a pessoa como fibromialgia do que escutar a dor, do que escutar a anamnese e tentar fazer um diagnóstico mais correto daquilo ali. Isso é muito prejudicial para o paciente, porque... E atrasa, né? Inclusive, atrasa diagnósticos específicos, com tratamentos específicos, e gera... na pessoa, o diagnóstico de fibromialgia, ele ainda é muito estigmatizante, assim. Então, tem gente que esconde, tem gente que fala, cada um lida de uma forma com o diagnóstico que recebe. Mas você dizer para uma pessoa que ela tem uma condição, e você falar isso de uma forma errada, de uma forma ruim, e você não tem noção de quão mal você pode fazer para uma pessoa quando você fala isso, sabe? Então, ela carregar aquilo com ela, e principalmente se você não explica o que é a doença, ela sai dali, às vezes, achando, até duvidando dela mesma. Será que essa dor existe mesmo? Será? Porque, assim, o médico falou que isso não era nada demais, que isso era só fibromialgia. Não existe isso é só fibromialgia. Para quem tem fibromialgia, isso é igual a perda da qualidade de vida, a não poder fazer coisas que você fazia antes. E, às vezes, você fica com aquilo na cabeça e você para de procurar médico, inclusive, ou então tenta se tratar de qualquer forma e você tem outra coisa. E, ao mesmo tempo, quando você não fala para a pessoa que aquilo ali pode ser fibromialgia e explica o que é,
ela também vai estar sempre indo de médico em médico procurando alguém para dar o diagnóstico dela. Então, não Ou são então para dar o remédio que aquilo acabe, né? Exato. Não são poucos os pacientes que chegam já com um bloco de ressonância, assim, às vezes de 6 em 6 meses a ressonância é do mesmo lugar. Isso aumenta custo de saúde, isso aumenta estresse para o paciente. Não sei se você já fez uma ressonância da coluna inteira. Você fica 1 hora na máquina, tem gente que tem fobia da máquina, e assim, você não vai encontrar aquele nada. barulho da máquina. Exato, você não vai encontrar nada naquela ressonância. Ou se você encontrar, pior ainda, você vai ver uma hernia de disco, todo mundo depois de 30, 40 anos vai ter uma hernia de disco na coluna. E aí você vai falar para ela que aquela dor na coluna dela é uma hernia de disco, e que ela tem que fazer qualquer coisa, e na verdade não é aquilo, você só precisa dar um destino para aquela pessoa, entendeu? Mas você não fez nada para ajudá-la, efetivamente. Então, a fibromialgia, aí a gente falou de quais são os sintomas, de quais são as condições associadas. Para fechar o diagnóstico é clínico, ele é clínico. Isso em todos os lugares que eu li, esse ponto é abordado. Isso O diagnóstico tem que ser muito não tem um batido. exame de sangue, não tem um Eu raio-x. recebo muito essa demanda. Mas, doutora, como é que a gente vai confirmar esse diagnóstico? Qual é o exame de sangue que tem para fazer? O que eu posso fazer para confirmar? Não tem. Os exames são para excluir. Talvez a gente pudesse pensar que não tem por enquanto, né? Eu acho que talvez quando a ciência avançar mais, vai se descobrir que tem uma proteína, que uma enzima que está faltando. A gente tem estudos com ressonância magnética funcional, né? Neuroressonância magnética funcional, que mostra que os pacientes eles têm alteração de função, principalmente nas áreas de processamento da dor. Então, algumas estão exacerbadas, outras estão diminuídas, mas isso é a nível de estudo. E isso não é necessariamente uma marca de diagnóstico, entendeu? Então, não é uma coisa que a gente usa na prática clínica. Durante um tempo tentou-se usar exames também que fazem medida de temperatura externa, que tem, enfim, alguns estudos que também mostravam que poderia ter alteração, eletroneuromiografia, alguns relatos de neuropatia de fibras finas, mas que também não pega na eletroneuromiografia, não é todo mundo que tem. Foi um dos primeiros exames que eu pensei, eletroneuromiografia não ajuda. A gente às vezes pede para excluir. Tem para paciente que eu não sei. outra coisa. Exato, tem paciente que eu não sei se aquela dor realmente é neuropática, se pode ter uma síndrome do carpo junto, se pode ter uma condição miopática junto. A gente não adianta. Exame é complementar. Se você não tem uma boa ideia do que você vai encontrar no exame, muitas das vezes você pede o exame desnecessariamente. E tem que tomar cuidado sempre. Diagnóstico de fibromialgia não exclui a pessoa ter outra dor. Não exclui. Ela pode ter dor difusa e ela pode ter uma síndrome do carpo, ela pode ter uma artrose do joelho. Se você ficar também colocando tudo na conta da fibromialgia, a pessoa também não melhora de uma coisa que ela, naquele momento, poderia melhorar com anti-inflamatório. Naquele momento, para aquele acometimento que ela está agora. Mas não ficar sempre falando, não, então você tem que fazer mais exercício, você tem que... E tem que fazer tudo isso. Mas você sempre tem que ouvir o paciente. Isso aqui é uma máxima. Acho que isso aqui vale para tudo, né? Na medicina, acho que vale para tudo, né? A gente fez um... Pode, Geraldo, claro. Eu vou perguntar. Doutora... A pergunta é sua, da Jaqueline? Essa é minha. Entrou uma outra pessoa aqui, a Aureni, que também falou sobre o CBD. Aí depois, quando for falar mais tarde, o senhor... Então, Aureni, daqui a pouco a gente vai falar em tratamento, tá? Não larga a gente, não. Então, a fibromialgia é uma pergunta, né? Porque se diz que a gente, às vezes, somatiza coisas. Vem de um campo emocional e vai em tudo. Isso. Vai para todo o corpo. Então, se tem um fundo emocional e se traumas também podem levar à fibromialgia. Excelente pergunta, tá? Porque sim, tem uma relação direta. Essa questão do trauma, uma das marcas também do tratamento que a gente manda é para psicoterapia e terapia cognitivo-comportamental, porque muitas das vezes esses traumas só vão aparecer nesse momento. Às vezes nas primeiras consultas a gente conversa, às vezes a pessoa ainda não está pronta ainda para se abrir, e às vezes ela passou por um trauma e nem sabe que passou por um trauma. Isso também não é incomum. Foi alguma coisa que aconteceu na vida dela que às vezes foi minimizado ou foi minimizado por outra pessoa. E quando a gente vai buscar lá na origem da dor, a gente descobre que ela passou por um evento. Tem bastante estudo que mostra até relação com abuso, tá? Tanto abuso moral quanto abuso sexual. E assim, isso vale para homens, para mulheres, mas é uma doença muito mais de mulheres, realmente a gente vê isso. Não é necessário, mas muitas das vezes quando a gente procura, a gente encontra. Então, ter um evento traumático logo antes de abrir o diagnóstico é uma coisa que a gente tenta sempre buscar, porque também, às vezes, a gente trabalha isso e isso melhora, tá? A doença, quando a pessoa trabalha aquilo ali, que causou aquilo, a gente vê que aquilo ali estava perpetuando aquele diagnóstico há muito tempo.
E a questão emocional, ela tem inclusive uma explicação fisiopatológica, porque o processamento da dor no nosso cérebro, ele passa pelo mesmo centro do processamento das emoções, pela ínsula, pelo símbolo, e aquilo ali impacta na mensagem que está sendo transmitida da dor. Não tem paciente com fibromialgia que não diga que piora quando está mais estressado. Não tem. Dorme pior, fica mais estressado, sente mais dor, sente mais enxaqueca, assim como piora da síndrome do intestino irritável. E assim como quando melhora do estresse, ele melhora muitas das vezes da dor. Então, a gente trabalha com terapia, inclusive com mindfulness, com meditação, com tudo para tentar reduzir o nível de estresse. Muitas das vezes não vai ser necessário para curar, para mandar a dor embora, mas que melhora muito. E a explicação disso é porque é pelo mesmo centro de processamento da dor do sistema nervoso central. Tem relação, sim. Você tinha uma segunda questão? Mas que era Você pessoalmente, Geraldo? Eu falei das duas, era do estresse e falou. da Mas emoção, aproveitando, né, já que somática. eu estou aqui, tem muitos pacientes com fibromialgia que tiveram herpes zoster? Uma pergunta. Herpes zoster, ele também está relacionado, o herpes zoster é a ativação do vírus da catapora, né, a reativação da varicela. E é muito relacionado com eventos mais até de estresse físico, tá? A gente vê o paciente ter um estresse físico grande, ou às vezes uma infecção, alguma coisa assim, ele abre um herpes zoster, mas também é relatado com eventos estressantes somáticos, né? Assim, de um estresse emocional maior, tem paciente que passa por um estresse muito grande e abre um herpes zoster na sequência. Então, eu acho que não é que o zoster tenha relação com a fibromialgia, mas os dois têm relação com o estresse, entendeu? Vamos fazer o seguinte, Geraldo, vamos fazer o nosso intervalo habitual. A gente divide o programa em dois blocos. O segundo bloco acaba sendo até maior do que o primeiro, mas a gente nesse intervalo toca uma música que tem relação com o tabagismo, né? Aí o Geraldo escolhe lá uma das músicas que a gente tem separadas, porque esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, e o nosso esforço de evitar que as pessoas fumem, que adolescentes e crianças comecem a fumar. Mas o Centro de Apoio ao Tabagista tem esse olhar, é uma missão nossa, né, de trabalhar a saúde como um todo. E o cigarro entra nisso por ser o maior problema sanitário do planeta, com chegando agora a 9 milhões de mortes por ano. Mas a gente abre para tudo, por isso que justifica você estar aqui. Depois eu até ia te perguntar se já existe alguma relação estudada entre fibromialgia e tabagismo, né? Se não, já é uma coisa que eu te peço para você pesquisar. Vou fazer esse levantamento. Porque a gente tem visto que muito do que a gente traz aqui para conversar, por exemplo, você comentou, você trabalha numa clínica com ortopedistas, né? E uma das coisas que te atrai tratar é a osteoporose, né? Então nós trouxemos aqui um ortopedista, um amigo nosso de muitos anos, Sérgio Sampaio Novo, e ele nós fizemos um programa sobre osteoporose. E ele se dedicou, parte do problema, a falar entre a relação entre fumar e ter osteoporose, ter fraturas, enfim, né? Então, você topa fazer esse estudo aí? Mesmo que a gente diga, não existe nada relacionado por enquanto, os estudos não estão mostrando. Então, Geraldo, qual a música que você escolheu? Antes de botar... Eu tava música ou Fumar Pra Quê com o Geraldinho. Pode ser as duas? Bota as duas. Fumar Pra Quê é do Geraldo Azevedo, que ele parou de fumar, que é um compositor, músico e cantor pernambucano. E Eu Trago a Música para Não Tragar Fumaça. É o Tony Garrido e o Vange Souza. Vamos lá. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você.
Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim de esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana e nós estamos hoje tratando de um tema importante. Aliás, a gente, né, Geraldo? A gente nunca traz tema aqui que não seja importante. Se não fosse possível, por que a gente ia trazer aqui, né? Mas esse tema é não só importante pelo número de pessoas que afeta, pelo impacto sobre a saúde dessas pessoas e sobre a vida normal das pessoas, mas também pelo fato de que ela ainda é uma doença e é uma síndrome que precisa ser mais estudada. Eu acho que a ciência vai se debruçar, daqui a pouco vai ter mais respostas, vai ter mais como fazer diagnósticos mais precisos e daí essa compreensão melhor vai gerar melhores tratamentos, né? Hoje até, por exemplo, o câncer de pulmão está tendo uma evolução que não tinha muitos anos, descobriram terapias chamadas de terapia-alvo, né? Imunoterapia, um mesmo câncer de pulmão hoje você tem vários tratamentos diferentes, porque são várias formas, imunohistoquímica, existe uma série de coisas que a ciência está trazendo. E a impressão que eu tenho, quase como leigo, mas eu não sou leigo, mas a impressão que eu estou tendo é que a fibromialgia ainda tem muito a se aprender com ela e a se descobrir com ela, né? Dela, né? O que é melhor, o que pode ter mais sucesso. Você acredita que muita gente leve muito tempo para ter esse diagnóstico estabelecido? Assim, a pessoa conviva com esses sintomas e sem saber o que é, sobretudo pessoas que tem acesso a uma medicina onde o atendimento é muito rápido, né? Você às vezes tem ambulatórios que eu vejo, eu não me permito trabalhar dessa forma, mas eu vejo alguns sistemas públicos, mas às vezes não públicos também, que o indivíduo é obrigado a tratar num período de 4 horas, ele tem que ver 30 pessoas. Então ele dedica ali 3 minutos, 4 minutos para cada consulta, 5 explodindo, né? Mas mesmo quem trabalha com um sistema de suplementar, de convênios, às vezes o que ele ganharia numa consulta privada, ele atende 6 naquela mesma hora do paciente de convênio, que vai dar mais ou menos 10 minutos por consulta. E isso que você trouxe aqui, ainda mais uma doença que não tem um método diagnóstico específico, né? Você pediu ali o enzima, você pediu a transaminase, a bilirrubina ali, viu que a pessoa está com hepatite, ou você pede um marcador de hepatite viral, descobriu que tem hepatite C, um exame de sangue. Talvez ali você não precise gastar tanto tempo, mas para uma doença que não tem diagnóstico fácil, que é clínico, você frisou isso, né? O diagnóstico é clínico, tem que ouvir os sintomas, os sinais para montar a síndrome. Né? Síndrome é exatamente isso, conjunto de sintomas e sinais que a gente aprende na faculdade, né? Logo no início. Você acha que, assim, as pessoas... Isso atrasa, né? Voltando à pergunta que eu te fiz inicialmente, tem gente que convive com isso muitos anos sem saber que tem.
Com certeza absoluta. E isso não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa mundial, tá? Isso também não é exclusivo da fibromialgia. Eu acho que isso é muito marcado em doenças que causam dor. Dor é um sintoma que muitas das vezes ele é primeiramente negligenciado pelo paciente. Quando não é uma dor muito forte, muito aguda, muitas das vezes você vai tentar se medicar, você vai tentar esperar para ver se melhora. Então, isso já atrasa muitas das vezes a primeira busca ao médico. E a gente perde muita oportunidade quando esse paciente busca o médico pela primeira vez e não é valorizado. Porque aí ele demora mais um tempo, sei lá quanto, para voltar. Ou então ele começa a quicar e ir em vários médicos. E se ele não é ouvido em nenhum momento, não se entende qual é a queixa, qual é o sintoma, eventualmente esse paciente desiste. E ele fica muito tempo aí tentando conviver com a dor, tentando se automedicar, o que é péssimo. E isso realmente costuma gerar problemas mesmo. Até ele parar em alguém que realmente vai escutá-lo e vai tentar fazer um diagnóstico. E aí ainda tem o problema do tratamento que a gente vai entrar, porque o tratamento depende muito do paciente. Que tipo de problema que você falou? Se automedicar, isso gera muitos problemas. Quando a gente fala de dor, a gente tem muito como máxima a utilização ou dos analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, sendo que o paracetamol em uso excessivo ainda pode gerar problemas de fígado, né, problemas hepáticos. Mas o problema é muito uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais e de corticoides. Então, o anti-inflamatório ele é um medicamento que ele ajuda bastante quando a dor está relacionada à inflamação, mas é para ser prescrito por médico, usado em dose otimizada por pouco tempo. Se a gente tem livre acesso, como a gente tem no Brasil, a anti-inflamatório, os pacientes às vezes passam meses usando anti-inflamatório de uso contínuo e leva a problemas de estômago, como úlcera gástrica, problemas renais. A gente já pegou alguns pacientes com insuficiência renal por conta de uso de anti-inflamatório, problemas hepáticos importantes. Então, a automedicação, ela é muito temerosa. E se for então, a cortisona, né? O corticoide, aí então, tem efeitos sistêmicos ainda. Exatamente. É porque esses medicamentos... Osteoporose, aumenta do açúcar no sangue. Hipertensão, glicose, estria, catarata, osteoporose, aumento de peso, uma série de problemas, né? A gente costuma ter até mais esses problemas com doenças inflamatórias, que respondem muito bem a esse tipo de medicamento. Então, o paciente faz uma automedicação durante muito tempo. A fibromialgia, a vantagem é que ela não responde tão bem. Então, às vezes, ela vai procurar o médico de novo para algo que seja mais efetivo. Mas, ao mesmo tempo, ela só quer melhorar da dor. A pessoa que tem dor, ela só quer melhorar da dor. A dor não pode parar a pessoa. A mulher é mulher. Ela tem filho para cuidar, ela tem casa para cuidar, ela tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Como é que ela vai se paralisar por conta da dor? Eu citei no início do programa uma prevalência maior no gênero feminino. E, apesar de a gente carecer de muitos estudos, isso está entendido? Por que as mulheres têm mais fibromialgia que os homens? Isso ainda é uma dúvida, assim, na literatura mundial. Pareceu 75% a 90% dos casos seriam em mulheres, né? Quer dizer, como se os homens estivessem quase que imunes a essa doença. Ainda não está claro isso. Então. A gente estuda bastante teorias relacionadas a estrogênio, né? Como a gente tem no lúpus, por exemplo, que também tem uma prevalência muito mais alta, mas acho que ainda está um pouco mais distante de ter uma resposta mais precisa. Mas, assim, tem questões de mecanismo de coping, de lidar com a dor, né? De lidar com situações que podem estar também relacionados com o gênero feminino especificamente. Mas não dizem que a mulher é mais resistente à dor do que o homem? Costuma ser mesmo, não é tão. Acho que se o homem tivesse fibromialgia, ele ia logo de cara procurar. O Geraldo está ali na fila hoje. Assim, mas tem homem, tá? A gente tem que também valorizar isso, tá? A mulher, também. ela procura muito mais ajuda do que o homem, isso é um fato, Sim. Tá? Assim, ela realmente quer melhorar, ela quer procurar. O homem ele costuma ser mais negligente em relação à sua saúde no geral. Então, tem muito mais automedicação entre o sexo masculino, normalmente, do que o sexo feminino, no sentido de procurar ajuda e ver. Então, isso também pode ser como se fosse uma espécie de viés de diagnóstico também, né? A gente não sabe exatamente quanto tem, mas a gente sabe que a prevalência é muito superior nas mulheres. Acho que ainda tem que evoluir mais. E, assim, conhecimento. E eu acho que é impressionante como a gente faz uma especialidade hoje em dia, mas a gente cria subespecialidades dentro da especialidade, né? Hoje a gente tem reumatologistas que são praticamente dedicados ao tratamento da fibromialgia, porque é realmente um quadro clínico complexo que envolve, não é uma consulta em que você pode fazer uma consulta de prescrição, ela é uma consulta que toda consulta, tudo tem que ser avaliado em todos os aspectos do paciente, isso para todos os pacientes, não tem nenhuma dúvida, mas a gente sabe que os pacientes com fibromialgia carecem
padecem disso. E hoje em dia, como é uma doença que a gente lida basicamente com dor, tem muitos médicos que são hoje especializados em tratamento de dor. Então, a nível farmacológico, a nível multimodal e a nível de indicação de procedimentos e outros mecanismos que a gente pode lidar. Então, assim, por mais que eu gosto muito, assim, de falar sobre fibromialgia, de atender pacientes com fibromialgia, porque eu acho que carece de empatia. E eu me sinto uma pessoa empática para receber esses pacientes. Mas tem vezes que eu mesmo encaminho pacientes com fibromialgia refratária para colegas que estão dedicados a isso. Porque as pessoas merecem isso. Para o leigo saber, uma fibromialgia refratária? É aquele paciente com fibromialgia que já tentou praticamente todos os tipos de terapia, que não são muitas, infelizmente. Então, assim, também não é que ele já tentou 20 mil coisas na vida, é porque a gente tem uma limitação grande hoje no arsenal terapêutico do tratamento da fibromialgia. E mesmo assim, ele continua com uma dor muito refratária, uma dor que ele não consegue tratar, melhorar. Então, nesses casos, tem inclusive hoje clínicas inteiras dedicadas a isso, né? Clínicas da dor, clínicas de tratamento multimodal da dor. E tem alguns pacientes que eu realmente encaminho para fazer esse acompanhamento. Antes da gente entrar em tratamento, que eu já sinto aqui, pelo que as pessoas comentaram aqui no chat do programa, mas antes de entrar em tratamento, vamos voltar um pouquinho à questão do sintoma. Você disse que isso prejudica a qualidade de vida das pessoas, né? Mas até que ponto essa dor é incapacitante assim mesmo? Assim, a pessoa não consegue se mover, ou ela pode chegar a nível assim estratosférico de dor? Pode. E não é incomum a gente escutar isso no consultório, tá? Muitas das vezes a dor começa como uma coisa mais insidiosa e às vezes ela fica dessa forma, como que a gente chama só de como se fosse uma dor chata, que é uma dor que não vai embora, mas ela não te limita. Tá. Mas muitas das vezes a dor se torna incapacitante. E alguns pacientes, eles queixam do que a gente chama disso, existe um nome mais técnico, mas é como se fosse uma crise da fibromialgia, em que a pessoa tem um nível basal de dor crônica que ela consegue executar as atividades da vida dela e tem momentos em que aquilo ali vira insustentável, que ela não consegue sair da cama de tanta dor. Ela começa a fazer alguma atividade e tem que parar por conta da dor. Ela não consegue dormir por conta da dor. E nesses momentos são até os momentos que a gente usa de medicamentos realmente mais fortes, anti-inflamatórios ou até opioides, porque a gente precisa meio que tirar a pessoa da crise. E aí depois a gente tenta voltar para o tratamento da dor basal. Porque, a gente vai falar um pouco mais na frente de tratamento, mas o tratamento ele envolve fazer atividade física. É um braço exigido do tratamento, porque a pessoa melhora muito mais com isso. Só que a pessoa que ela está no nível de dor incapacitante, se ela não consegue nem sair da cama para preparar o café da manhã dela, imagina se ela vai sair da cama para dar uma caminhada na rua, para ir para academia ou para fazer alguma outra coisa. Então, por isso que tem que existir o tratamento medicamentoso para tratar de forma mais aguda, porque tem pacientes que entram nessa crise, isso é temporário, e depois de volta para esse quadro de dor basal ou até melhora 100% da dor, e tem paciente que vive nesse nível de dor o tempo inteiro. Gente. Esses pacientes são muito difíceis de tratar. Muito difíceis de tratar mesmo. E assim, se é difícil de tratar pra gente, imagino que é pra pessoa conviver dessa forma. Então, né? Como a gente não tem lá a fisiopatologia bem determinada, vamos entrar no tratamento, mas vamos já pegando você pelo que você acabou de falar sobre o benefício da atividade física. Como é que se entende esse benefício? Por que a atividade física, que a gente sabe que é uma coisa fundamental, do mesmo jeito que eu falei da importância do sono, Sim. Hoje em dia qualquer manual de melhoria, do envelhecimento melhor, de bem-estar, fala em atividade física. Né? A minha artrose melhorou por causa dos meus passeios com o Capitão Milagre. E, aliás, existe o Ricardo Oliveira, agora me lembrei o nome dele, que tem um laboratório na universidade que você milita, o Ricardo Oliveira, que é professor de Educação Física, e ele é o coordenador da pós-graduação. Ele um dia, quando eu comentei isso com ele, ele mandou um monte de artigos. Escuta essa, Geraldo. Um monte de artigos, vários links, eu até passo para você, que eu ainda tenho, guardei. Achei tão interessante que eu guardei os links todos. E todos eles eram da Sociedade Americana de Cardiologia, e falando artigos que estudavam várias questões ligadas ao funcionamento do coração, mas que estudavam, o estudo deles, o modelo era estudar quem andava com cachorro e quem não andava.
quem andava com cachorro, ele chama de, no artigo chama de, todos os artigos chamam de dog walker. Ah, sim. Então, eles, vamos dizer, se um grupo tinha um fumante, o outro tinha um não fumante, e faziam aquela coorte pareada, né? Uhum. A única diferença era que um andava com cachorro, o outro não andava. Não andava de jeito nenhum, né? Nem com cachorro, nem sem cachorro. E todos os parâmetros de sucesso, de melhores desfechos, de menos adoecimento nos grupos que eram dog walkers, mas uma coisa impressionante. Mais de 10 artigos que ele me mandou numa tacada só. Então, quer dizer, a gente não tem dúvida sobre o sistema humano, a importância da atividade física. No caso aqui eu estou citando a caminhada, mas outras atividades físicas. Mas você consegue entender especificamente em relação à fibromialgia? Já tem uma análise consistente? Por que melhora? Quando a gente fala de que o problema está no mecanismo de transmissão da dor, toda a transmissão que acontece no nosso sistema nervoso central, ela é mediada por neurotransmissores, né? Então, a gente sabe que tem um desbalanço entre os neurotransmissores na resposta da dor na fibromialgia. Então, normalmente, a gente tem neurotransmissores que fariam a parada da sinalização da dor mais baixos e neurotransmissores que exacerbam a sinalização da dor mais altos. Então, todo o tratamento está baseado em tentar retomar o balanço, o equilíbrio desses neurotransmissores. E nada melhor para liberar neurotransmissores endógenos do que a atividade física. Sim. Então, a ideia é sempre tentar aumentar o nível de endorfina, de serotonina na fenda sináptica, tudo que module melhor essa mensagem. Então, desde os tratamentos que vão modular pelos inibidores de canal de cálcio ou inibidores de recaptação de serotonina até a atividade física, a ideia é toda modular esse sistema. Então, por isso que ele é o pilar no tratamento. Quando trata fumante, a gente indica atividade física para quem está naquele processo de abstinência durante a cessação, justamente porque aumenta a produção de neurotransmissores da atividade física, coisa que a nicotina também aumenta. Então, quando você para de usar a nicotina, cai muito todas essas sim, serotonina, noradrenalina, esses neurotransmissores. A dopamina cai, a acetilcolina, enfim. Sim. E aí você tenta substituir, né? A ideia aqui é muito parecida, muito né? Da atividade física, né? A Jaqueline, nossa ouvinte, que já mandou, já teve até uma pergunta respondida por você, ela faz aqui um comentário dizendo: boa tarde, doutora Helena. Aí ela fala: doutor Alexandre, coincidência, eu sigo a doutora Helena no Instagram. Depois eu vou botar na edição do programa o seu Instagram, mas @Reuma Tupi, Reuma de reumatologista e Tupi de Tupinambá, que é o sobrenome da nossa convidada. Aí ela já entra, que é uma dúvida que também a Aurenie Desplanches já postou aqui. A Jaqueline diz: minha pergunta é sobre o uso de CBD, canabidiol para fibromialgia. Ela diz que, a Aurenie diz: eu tenho fibromialgia, estou fazendo tratamento com Meroflex, CBD 2, pois ela põe CBD 2.1 THC. Para quem... Antes da gente entrar no CBD, fale para a gente o que existe no arsenal terapêutico de uma médica como você. Eu fui no seu consultório, você fez o diagnóstico de fibromialgia em mim depois dessa anamnese extensa, talvez até em mais de uma consulta, fez os exames que descartavam outros problemas. Então eu tenho essa dor crônica, me incomoda, altera meu sono, meu humor e tal. Como é que você aborda essa parte do tratamento? Então, vamos lá, isso é muito importante, porque o tratamento da fibromialgia passa primeiro pelo que a gente chama de educação do paciente. Não existe chegar no consultório, ter o diagnóstico de fibromialgia e achar que vai tomar um medicamento e vai melhorar. Infelizmente, a terapia medicamentosa na fibromialgia
por mais estudado que seja, por mais tentativas de medicamento que a gente tenha feito, ela tem no máximo um efeito modesto, moderado no nível da dor e na resolução do problema como um todo. E normalmente costuma ter uma baixa adesão. Então, o tratamento da fibromialgia, ele é multimodal, ele é multiprofissional. Isso tem que ser entendido desde o início. E a primeira coisa que o paciente tem que entender é que é uma condição crônica. E é uma condição crônica que exige um acompanhamento e exige um tratamento de longo prazo. Então, a conversa inicial, muitas das vezes, é a primeira etapa do tratamento. Então, o paciente precisa entender, ter essa conversa aqui que a gente teve, entender o que é, entender que, por conta disso, ele precisa fazer uma terapia que vai envolver não só tomar um remédio, mas também muito dele. E, a partir daí, traçar um tratamento individualizado. Tá? Não existe um tratamento padrão na fibromialgia. Existe uma resposta individualizada a determinado remédio ou a capacidade de realizar alguma terapia multiprofissional que ele precisa. Então, primeira coisa é avaliar esse paciente, entender quais são as comorbidades, entender quais são as outras doenças e quais são as possibilidades. E a segunda é entender que provavelmente a gente vai precisar de 3 pilares do que a gente chama, tá? Atividade física, como a gente conversou aqui, ela faz parte do tratamento e a gente não costuma colocar como uma opção terapêutica, porque ela, de todos os estudos, é a que tem melhor resposta no tratamento. A melhor resposta é com atividade física. Só que, como eu falei aqui antes, não adianta eu falar para um paciente que está morrendo de dor que a partir de amanhã ele vai ter que ir na academia e vai ter que ir lá todos os dias e fazer isso. Então, por isso, a gente costuma associar com a terapia medicamentosa, que a gente vai avaliar se ele está no momento de uma crise muito grande, em que a gente poderia ajudar com um determinado remédio de ação mais rápida, né, em relação a, por exemplo, um analgésico, alguma coisa, não costuma ter uma boa resposta, mas pelo menos dá um alívio da dor suficiente. E, normalmente, os tratamentos que a gente tem hoje de primeira escolha são os tratamentos de modulação a nível de sistema nervoso central, como, por exemplo, a amitriptilina, que é um tricíclico, que a gente pode usar a amitriptilina ou a nortriptilina, por exemplo, e um outro tricíclico muito conhecido, que é um relaxante muscular de ação central, que seria a ciclobenzaprina, que seria o miosão muscular, algum desses. Normalmente, isso está descrito como primeira linha terapêutica de tentativa, porque tem alguns pacientes que também têm muito distúrbio do sono. Então, a gente tenta usar de algum medicamento que ele possa usar à noite, que dê um pouquinho de sono, mas que também tem essa ação de modulação da dor. A gente sempre tem que começar com uma dose baixa, porque são medicamentos que exigem uma adaptação, uma tolerância, não são livres de eventos adversos. Então, a gente tem que manejar e ser tatear. Comprados com receita controlada. O Miozan especificamente não, mas a gente também não recomenda que faça uso por conta própria. São medicamentos que, em doses excessivas, podem dar uma sedação no dia seguinte enorme. Tem paciente que fica grogue, fica com dificuldade de fazer as coisas no dia seguinte. Então, a gente tenta fazer uma terapia pela idade do paciente, por qual comorbidade que a gente poderia começar. Se ele não tem tanto distúrbio do sono, se ele tem mais a dor durante o dia, mas dorme bem, tem um sono reparador, a gente até poderia começar como primeira linha também já com um inibidor de recaptação de serotonina. É normalmente de bula, medicamentos que são usados para depressão e para ansiedade. Mas é importante a gente explicar isso, que por mais que tenha distúrbio do humor associado, a gente não está tratando aquilo ali como fonte primária, como desfecho primário daquele tratamento. E o mais estudado é a duloxetina, que é um inibidor dual de recaptação de noradrenalina também, que parece que é o que tem o melhor efeito por estudo na melhora da dor associada com o distúrbio do humor. Quando tem, então, ansiedade, que a gente consegue já detectar na consulta ansiedade, depressão ou só um transtorno de humor leve e mais a dor muito difusa, a gente às vezes começa com a duloxetina. Quando tem mais uma questão noturna, distúrbio do sono, às vezes a gente começa mais com o outro. E se não responder bem a um ou outro, a gente pode sempre titular a dose, etc. Ou então fazer até a terapia combinada, que muitos pacientes acabam precisando, da duloxetina com a amitriptilina. Ou então, se o paciente tem efeito adverso muito importante, a amitriptilina. A segunda linha seria a pregabalina, que realmente é um dos medicamentos que a gente mais usa. Tem um perfil de efeito colateral muito melhor do que o da amitriptilina. Compensação, um remédio mais alto custo. Então, a gente tem que entender toda a realidade daquele paciente. Essas medicações são acessíveis ao SUS? A amitriptilina costuma ter em posto de saúde, a ciclobenzaprina também, a gente costuma ter acesso, a pregabalina não. A gente até às vezes consegue por acesso por medicamento de alto custo do Estado, por LME. Uma receita especial. Com receita especial, mas não é a coisa também mais fácil do mundo de conseguir. Por isso que dentro da realidade do SUS, às vezes a gente usa muito mais o tricíclico, a amitriptilina ou a nortriptilina,
amitriptilina, e às vezes na realidade do privado a gente acaba às vezes indo até de primeira linha para pregabalina. Isso vai variar muito também da experiência do médico com determinado medicamento e da experiência prévia do paciente também em relação à sedação. Sempre pergunto como é que é a sensibilidade, se já tomou remédio para dormir, se é muito sensível, se é pouco sensível, para a gente tentar titular ali qual seria a melhor estratégia medicamentosa terapêutica, mas entendendo que remédio isolado não vai resolver o problema. Vai ter um efeito bom, um efeito moderado. É o que eu digo, eu vou te melhorar o suficiente para você combinar comigo que vai entrar numa estratégia de atividade física regular. E aí, qual atividade física? Isso muita gente pergunta também. Era a sua próxima pergunta, provavelmente, né? Existem milhões de estudos com milhões de modelos de atividade física na fibromialgia, até porque ele é o principal pilar e resposta do tratamento. E todos os estudos apontam... Eu acho que isso a gente tem que marcar bem, você já falou isso, já é a segunda vez. A gente tem como melhor desfecho para fibromialgia atividade física. A gente tem que realmente frisar muito isso, porque isso depende muito mais do paciente do que do médico. Eu converso muito isso no consultório, que a melhora vai vir muito mais dele do que minha. É muito mais fácil para mim prescrever um remédio e dar uma receita, mas eu quero que ele melhore. Então eu preciso que ele entenda essa importância, porque senão ele não vai fazer. E qual é a melhor atividade física? A gente, de estudo, tem que a melhor atividade física seria a aeróbica. Então, a gente tenta engajar o paciente dentro de alguma atividade aeróbica, qualquer uma. Aqui couber na realidade dele. Se ele só tem acesso a caminhar na rua, é isso. Se ele tem problema de joelho, não pode caminhar nem correr, é uma bicicleta, ou então atividade aquática, não importa. É o que é melhor da realidade dele. Mas a gente entende que na fibromialgia, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Nenhuma está impedida. Se quiser fazer musculação, não tem impedimento. Se ele não tiver... Isso que eu ia falar. A gente normalmente faz um inventário de também possíveis lesões. Já falei que a fibromialgia não é a única dor do paciente. Tem paciente que tem artrose de joelho e fibromialgia. Então, eu preciso titular ali para entender se ele não tem nenhuma contraindicação por outra questão. Pela fibromialgia propriamente dita, a limitação dele é dor. Então, não tem a musculação ser contraindicada ou alguma coisa ser contraindicada. O que a gente contraindica para início de tratamento na fibromialgia? Engajar diretamente numa atividade de alto impacto e que você tente fazer mais do que uma vez por semana. Na atividade física, na fibromialgia, a gente prescreve atividade física, tem um lema em inglês que a gente chama de start slow, go slow. Você tem que começar devagar e evoluir devagar. Não tem paciente... E não precisa ter fibromialgia. Se você tiver parado muito tempo e resolver ir para academia, no dia seguinte você acorda todo moído, cheio de dor muscular. Agora imagina você já ter dor e aí você resolver que você vai para academia, vai passar 1 hora lá malhando, porque amanhã eu vou estar melhor. No dia seguinte você está inválido, incapacitado. E não é que isso tenha problema. Normalmente nos outros dias vai melhorar. Mas a gente perde muito o paciente ali. Ele fala, não, eu já tentei, não dá para mim. Você sabe que aconteceu isso comigo quando eu falei a você da minha dor no joelho? Eu fui fazer musculação e o fisioterapeuta fez todo um diagnóstico, né? Me botou para agachar, levantar e fiz lá umas observações. Na primeira atividade, no primeiro leg press da vida lá, que eu fui mexer com as pernas, eu no dia seguinte quase não consegui andar, nunca mais voltei na academia. Mais voltou, fiquei louco de raiva do sujeito que eu paguei, a nutricionista da academia, o fisioterapeuta, fiz a matrícula, eu fiz uma sessão. Quer dizer, ele não percebeu que eu tinha uma limitação, ele não leu, eu acho, o relatório que o fisioterapeuta fez, enfim. Mas vamos, então, dedicar um pouquinho de tempo, senão o pessoal aqui que está nos acompanhando no chat vai achar que nós temos algum problema em falar sobre o canabidiol. Mas antes de falar sobre isso, mais um comentário aqui da Leila Quadros, dizendo: obrigado pela atenção para pessoas que tanto precisam dessa informação. Obrigado, doutor Alexandre. E querido e professor doutor Alexandre, parabéns. A professora aqui é a doutora Helena Tupinambá. A Jaqueline Rodrigues comenta: já usei todos. Acho que em relação àquilo tudo que você estava falando sobre a medicação. A Jaqueline também pergunta: a alimentação tem alguma importância? Então,
A gente já falou da atividade física, a gente já falou das possibilidades de remédio, né, vamos terapêuticas. deixar o canabidiol pro final para dar suspense. Senão o pessoal vai embora, né? Vou falar do canabidiol, o pessoal vai embora. Mais um pilar só da terapia multimodal. Obrigado, Jaqueline, pela pergunta. Obrigada pela pergunta, viu? São perguntas essenciais, eu acho que são demandas que são trazidas cada vez mais hoje. Eu acho que a gente vive uma era de conhecimento, né, de acesso à informação muito grande. E cabe a nós tentar esclarecer com o que a gente tem de evidência, né? Então, a gente já tem muito pouca evidência para o uso de medicamento. Para começar, que é muito difícil estudar dor, tá? Isso não vale só para fibromialgia, isso vale para artrose. Dor são estudos que têm muito efeito placebo, são estudos que a gente tem muita dificuldade de comprovar a eficácia. Efeito e por isso, placebo que você está se referindo? Explica melhor. O efeito placebo é eu tomar o remédio que, na verdade, não tem nada, é uma pílula de farinha. Todos os estudos, a maior parte dos estudos, a gente compara uma substância ativa com uma pílula de farinha que não tem a substância, e a gente vê qual paciente melhora mais ou não melhora, ou o que seja. E a gente vê muitos pacientes que tomam a pílula de farinha e melhoram. Ou seja, isso é um efeito placebo, isso pode acontecer em qualquer estudo, mas em dor isso é muito marcado. Tá. Então, estudos em dor são muito difíceis de a gente comprovar a eficácia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o CBD mais pra frente, porque ele é um pouquinho polêmico, mas a gente tem que entender que quando a gente fala de eficácia, porque às vezes o CBD não tá tão comprovado por evidência. Nem os tratamentos que a gente usa hoje para fibromialgia tem essa evidência toda, tá? Essa eficácia toda. A gente sabe que são superiores ao placebo, mas com um efeito moderado, por isso que a gente tem que fazer terapia individualizada e por isso que não é incomum a pessoa dizer que já usou todos esses tratamentos e não melhorou, porque o efeito do remédio sozinho, isolado, não costuma resolver mesmo. Então a gente faz atividade física junto e, por último, tratar as questões do humor que estão associadas à fibromialgia, faz parte do tratamento da fibromialgia. Não tem jeito. E, normalmente, tratar distúrbios de humor, como depressão e ansiedade, pode ser que a gente tenha um benefício quando a gente usa uma duloxetina ou algum outro antidepressivo e só isso seja suficiente, mas não costuma ser. Tratamento de distúrbio do humor costuma ser medicamento com psicoterapia ou só psicoterapia isolada, dependendo do que é. Então, é terapia. Tem estudos com terapia cognitivo-comportamental, tem estudos com psicoterapia tradicional, mas você trabalhar o estresse, os sintomas, e o que eu digo, eu falo muito sobre isso como terapia, eu adoro terapia, eu faço terapia há anos, e eu digo muito... Eu fiz 23 anos. Pois e você vê como é o benefício, né? É um ambiente seguro. Eu falo assim, não é uma pessoa que vai te dizer o que fazer, não é uma pessoa... que não é uma coisa que você parece que é meio fútil, que você vai falar sobre os seus problemas. Você precisa falar sobre isso. Você precisa falar sobre a sua dor. Você precisa falar sobre as dificuldades que você tem. E mesmo que você tenha uma rede de apoio incrível, o que não é tão comum assim, infelizmente, a maioria das pessoas, na verdade, ela é muito mais negligenciada do que tem uma rede de apoio. O paciente com fibromialgia, ele sabe disso, que muitas das vezes ele prefere tentar não falar que está com dor, porque as pessoas já estão tão acostumadas com ele falando que está com dor o tempo inteiro, que a pessoa já se acha chata. Nem ela aguenta mais falar que tem dor. Mas, ao mesmo tempo, ela guarda aquilo para ela. Sim. E muitas das vezes aquilo causa tão mal a ela por dentro, que se aquilo não for trabalhado, aquilo só perpetua a dor. Então, você trabalhar o sentimento, você trabalhar a dor e você trabalhar a dificuldade faz parte do tratamento completo. A gente vê a melhor resposta no paciente que faz a terapia trimodal. Então, ele faz atividade física dentro da limitação dele, dentro do que ele gosta de fazer. Quando eu escolho atividade física com o paciente, eu não indico atividade física. A minha pergunta é sempre essa. O que você menos detesta fazer? O que você acha que pode causar algum... O que você já fez na sua vida de se mexer que você gostou um pouquinho? Eu gostava de dançar. Então, vamos dançar. Então, você vai entrar numa aula de dança, ou então você vai num lugar... Você vai começar dançando 5 minutos. 5 minutos e senta. Não se força, não é o seu momento. Vá para alguma coisa que você gosta de fazer. A hidroginástica, às vezes, ela é muito mais por uma questão social do que pela atividade aquática em si. É muito boa como atividade aquática. Mas, às vezes, o legal é você participar. Eu jogo futevôlei, por exemplo. Às vezes, eu gosto mais disso. Joga futevôlei? Eu jogo futevôlei. Mas, às vezes, eu gosto mais de ir para conversar com as pessoas do que para jogar futevôlei propriamente dito. Então, assim, às vezes, você se engajar em uma atividade física que tenha uma socialização, ou então que tenha pessoas num grupo que você sabe que tem a mesma condição que a sua, que as pessoas se ajudam, elas se apoiam, elas se colocam para cima, é mais importante do que você se inscrever na academia. A atividade em grupo é muito
eficaz para tratamento do fumante. Vocês trabalham com grupos de pacientes com fibromialgia? Tem, lá na UERJ, inclusive, existe um grupo bem legal, assim, da parte também organizada pela equipe da educação física, lá na UERJ, que tem terapia de grupo, atividade em grupo para fibromialgia, que, assim, é uma otimização, né? Assim, você traz a socialização, você traz poder tratar mais pessoas ao mesmo tempo, mas eu gosto muito de dizer que a terapia é muito individualizada, tá? Sim. Tem gente que não lida bem com a atividade social, sim, tem gente que não se sente confortável em ficar, às vezes, ali diferente do que o grupo está fazendo. Eu gosto de prescrever muito para quem está dentro da realidade. Pilates, por exemplo, porque traz o reforço muscular, que é muito importante. Então, assim, fazer o aeróbico é importante, mas o reforço muscular, às vezes, é ainda mais importante para outras questões. Mas, ao mesmo tempo, não é academia. Tem um professor ali te acompanhando. É uma coisa que é um pouquinho mais individualizada. Futevôlei, você recomenda? Então, é que nem crossfit, às vezes, assim, a pessoa, às vezes, do nada me pergunta assim, eu posso fazer crossfit? Olha, não é que eu tenha nada contra, eu vou te interromper, porque eu estou olhando o relógio, está aqui na minha frente. Tem a pergunta da Jaqueline Rodrigues sobre alimentação, se tem alguma importância, aí você fala pouquinho, senão não vai sobrar tempo para o canabidiol. Isso, então, tem importância na alimentação? A gente não tem muito estudo ainda comprovando isso, tá? Tem muito hoje que se fala sobre as dietas anti-inflamatórias, sobre suplementos alimentares. Como eu falei, se a gente tem dificuldade de fazer estudo com medicamento, fazer estudo com eficácia de outras terapias é mais difícil ainda. Sim. Então, ninguém aqui é verdade absoluta. Então, é a mesma coisa que eu falo com dieta, tem muito paciente que me pergunta isso. A gente ainda não tem evidência específica e para recomendação geral, tá? Sempre vai existir artigo que mostra benefício e artigo que não mostra. Isso é uma literatura de evidência médica de tudo. Mas de recomendação geral, ainda não existe uma síntese de evidência que diz existe uma dieta para fibromialgia ou para doença autoimune. Isso pergunta muito de doença autoimune também. Mas existe você fazer a sua próprio inventário alimentar. Tem paciente que não tem doença celíaca, mas come glúten e piora, que come açúcar e piora, que come lactose e piora. Eu sempre recomendo que o paciente vá no nutricionista, que é o profissional especializado em fazer esse mapeamento alimentar da pessoa, e veja. Tem essa coisa hoje do food map, assim, do mapa alimentar, né? Mas nem necessariamente isso. Você teste se tem algum alimento que, para você, ele pode piorar. Porque talvez a gente ainda não tenha evidência disso, mas talvez mais pra frente a gente tenha, tá? Então, eu nunca digo pro paciente assim, isso é besteira. Porque eu acho até que vamos chegar a esse nível. Eu acho também, honestamente. Mas hoje a gente não tem ainda poder para fazer essa recomendação geral. A gente não sabe o que piora, mas também não sabe o que melhora. Exatamente. Então, para uma coisa vai ter que entender. Para uma coisa que é tão limitada, você falar para a pessoa que isso não é uma estratégia terapêutica, eu acho que também não está correto. Eu acho que ela pode buscar, mas é a mesma coisa do remédio. Não espere que isso sozinho vai resolver. Em relação ao tabagismo, você ficou de fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa porque não sei se tem uma correlação específica, mas que deve ter, deve. A gente depois transmite. Isso. Canabidiol. E vamos lá, CBD, tá? O CBD hoje se fala muito, não só, né, para as condições que ele já está muito mais bem documentado, como para epilepsia infantil, então para dor crônica relacionada a câncer, né, dor aguda, na verdade, relacionada ao câncer, mas ele hoje está sendo estudado para uma série de outras condições e não são poucos os estudos hoje de CBD com dor. Tá? A ideia é tentar tratar a dor, principalmente dor crônica, porque a gente tem receptores endocannabinoides. Então, a gente entende, e eles estão envolvidos na modulação da dor. Além de outras milhões de coisas que os endocannabinoides estão envolvidos, eles também estão envolvidos na modulação da dor. Dado que existe essa relação, se estudou o CBD para tratar dor, principalmente crônica, que tem um componente nosso-plástico. E grande parte dos estudos mostrou que o CBD ele pode ter, sim, uma força de melhora, principalmente comparado ao placebo, em relação a outros medicamentos ou outras intervenções. Mas não, ele não é um milagre na fibromialgia. É preciso entender isso. O poder de efeito dele é muito semelhante ao que a gente tem de evidência com os medicamentos que a gente usa hoje tradicionalmente, tá? Então, semelhantes. Semelhantes. Ele não é mais eficaz do que muitos tratamentos. Inclusive, tem estudo que mostra que ele não é eficaz. Ponto. Então, é a mesma coisa. Na síntese de evidência, ele ainda não entrou como recomendação geral nas recomendações de tratamento da fibromialgia. Mas tem muito
muitos pacientes que já usaram, etc., e vem melhora. Então, como que ele está hoje? Ele está hoje liberado para prescrição dentro do seu consultório, né? A gente tenta fazer dentro das recomendações que estão em bula, que estão liberadas para uso no Brasil, mas a gente pode usar para condições que ainda não estão muito bem determinadas em literatura, mas que a gente sabe que pode ter uma melhora. A sua universidade tem acesso ao CBD? Acho que pela universidade, não. No, acesso ao no CBD ambulatório hoje não se usa. Não, ainda não está bem documentado o suficiente. A gente não tem um ambulatório de fibromialgia específico lá na reumatologia da UERJ. Esquece a fibromialgia. Né? Para caso nenhum, não... Eu vou ficar te devendo se tem isso para neurologia, como é que está o acesso em relação a isso, né? Porque normalmente não é uma coisa que o SUS oferece. Que isso seja do conhecimento, não está acessível. A pessoa acaba que tem que comprar, né? Tem alguns que você tinha até o CBD isolado que você podia comprar na farmácia, mas aqui no Brasil normalmente vem de ONGs, né? De pacientes, e você compra, mas a maioria a gente manda importar. Então ainda é uma coisa de alto custo, o acesso ainda é muito difícil. Então a gente sabe que não é para a realidade de todos. Mas se a gente pensar, há evidências, por exemplo, em relação a crises convulsivas, que já está bem documentado, né? Sim. Não é só porque eu acho que melhorou, porque é igual o efeito placebo que você mencionou. Né? Tomou uma pílula de farinha e ficou sem dor. Mas em relação à fibromialgia, o que você está dizendo é que não é essa panaceia toda por enquanto. Por enquanto, mas sim, hoje tudo meio que se divide hoje na vida, né? Não tem jeito. Mas assim, a gente tem hoje trabalhos com reumatologistas que acreditam no CBD e que não acreditam na CBD para fibromialgia. Mas os médicos que prescrevem, que eu conheço, inclusive vou deixar aqui também o adendo aqui do meu colega, eu já estudei muito CBD, mas eu ainda estou entrando nessa coisa da prescrição, do entendimento. Eu acho que para você prescrever, você tem que conhecer o medicamento. Então, a gente tem que criar ainda toda uma curva de aprendizado em relação ao remédio. A primeira coisa é entender que ele funciona. Eu já entendo que, pelo que já tem de evidência hoje, ele funciona. E os meus colegas, o Dr. Vitor Wetzman, um colega pessoal, meu amigo meu, que já hoje estuda muito isso, é titulado em dor, e ele já prescreve há muito mais tempo, ele vê no consultório dele os pacientes referirem uma melhora importante. Pacientes de fibromialgia. De fibromialgia, tá? De dor crônica. A gente ainda não está usando isso para todo quanto é tipo de dor, para doenças autoimunes, a gente ainda não tem essa comprovação. Mas para dor crônica generalizada, então pode ser assim, o paciente tem uma condição, mas ele também tem uma dor crônica generalizada junto. Eu posso associar o CBD. O CBD a gente associa, a gente não usa ele isolado. Ele isolado, a gente entende que ele não vai ter o benefício esperado. Porque muitos pacientes vêm procurando porque querem se livrar de todos os outros remédios para usar só CBD com THC. Isso vale para psiquiatria, muito procurado, então para tratamento de depressão, de ansiedade, e para dor crônica, onde o paciente quer se livrar de todo o resto, inclusive da atividade física, de tudo, para trocar pelo CBD com THC. Essa estratégia a gente sabe que provavelmente não vai funcionar. Mas associar o CBD com THC em pacientes refratários a tratamento conservador, ou seja, falhou a pregabalina, a duloxetina, a ciclobenzaprina, continua sentindo muita dor, não está conseguindo engajar na atividade física, a gente pode associar o CBD. Ou então pacientes que estão com dose muito alta de todos os medicamentos. A gente associa o CBD com THC na tentativa de tentar diminuir a dose do restante dos medicamentos. Mas não de novo, ainda está em curva de aprendizado, ainda vai ter muito médico que não vai prescrever, e vai ter médico hoje em dia que virou canabidiólogo, né, que se considera canabidiólogo, então que prescreve também de forma um pouco mais generalizada, digamos assim, e a gente considera que também acaba desincentivando o restante dos pilares do tratamento, e é isso que a gente não gosta. Então, quando o paciente me traz essa demanda no consultório, eu só tenho uma paciente usando hoje em dia. Mas quando ele me traz essa demanda, normalmente eu encaminho para um colega que já está muito mais acostumado a prescrever em relação ao acesso, aos efeitos colaterais. De novo, não é isento de efeito colateral, também pode dar sonolência, também pode dar boca seca. Então, ele não é um milagre, ele não é uma panaceia, mas sim, ele entrou hoje, a gente está vendo que ele vai entrar cada vez mais, e a gente entende que talvez ele entre como recomendação geral no tratamento de fibromialgia, talvez nos próximos anos. Jaqueline Rodrigues e Aureni Desplanches, a gente não tem aqui, nunca teve a intenção de esgotar assunto nenhum, né? Quem já nos acompanha já sabe disso. Eu vou aproveitar que esse tema surgiu e que está demonstrado aqui o interesse, e o Geraldo já tinha me recomendado a trazer esse tema aqui no programa, que é essa coisa nova na medicina, né? Que é o canabidiol, que é o THC.
desmistificar um pouco essa questão da associação com a maconha e com os efeitos psicoativos da cannabis. Cannabis sativa, né? Que existe a cannabis índica, que é o haxixe, e o cannabis sativa Então nós vamos trazer aqui alguém que domine esse assunto, não só do ponto de vista de tratar fibromialgia, mas também todo o complexo, né? Eu recomendo muito, hein? Chamar o Dr. Vitor Wertzman. Eu ia sugerir que você passasse o nome dele aqui. É Vitor Wertzman. Ele já está bem engajado com vários grupos de fibromialgia, já faz muita live. Como é que se escreve o Wertzman? É com V. Wertzman. V-E-R-S. Depois eu te soletro isso, porque não é muito fácil. Porque aí quando a gente editar o programa, eu boto o nome dele por extenso. Já pode marcá-lo, eu que já as dei pessoas tiram dúvida nas caixinhas. Eu já dei aqui o seu Instagram, que é o @reumatupi. @reumatupi. Depois, na edição do programa, a gente digita isso aqui. Você quer dar mais algum contato, um e-mail, um telefone da clínica, alguma coisa? Eu não vou saber o telefone da minha clínica de cabeça, mas se precisar me contactar por e-mail, tem meu e-mail institucional também lá da UERJ, que é helena.tupinambá @up.uerj.br. UP. Tá. Depois isso vai ficar digitado, né? Isso. Mas se mandar mensagem lá no Instagram, eu respondo sempre. Diz de novo, UP.UEP. .uerj.br. HUEP. Isso. Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então é PE. Eu não estava entendendo. HUP. Que mais? .uerj.br. UERJ.br. E depois, se você me passa por zap o telefone da clínica, manda sim. Que na hora da edição eu boto o telefone aqui. Tá ok? Ótimo, muito obrigada. Olha só, Helena, eu estou muito satisfeito assim, com o programa que a gente fez. Eu acho que foi além das minhas expectativas, aprendi muito, como sempre, aqui com os meus convidados, meus colegas. Foi um prazer imenso ter estado com você aqui. Um beijo na Liz Maria eu que queria de Almeida. Agradecer. Então Posso agradecer? Então tá. Eu queria agradecer muito o convite. Inclusive via minha mãe, assim, muito bom conhecer que vocês já são amigos. Minha mãe é uma pessoa incrível, eu não preciso te contar, assim, ela é o maior exemplo da minha vida. Então, é muito bom. Ela ficou muito orgulhosa de eu estar aqui hoje. Então, muito obrigada pelo convite. Beijo, Liz. E o mais importante é a oportunidade de falar sobre fibromialgia. Isso. Como eu disse, nem é a minha área maior de especialização, mas é uma coisa que precisa ser dita. Quem tem fibromialgia sofre muito e é uma doença que precisa ser mais entendida por todos, mas principalmente pelos médicos. É preciso valorizar essa condição, tá? Então, um beijo para todo mundo que tem fibromialgia e vive com isso todos os dias e muita força para seguir nessa batalha e não desistam de tratar. Falo muito isso, não desistam de procurar tratamento. Obrigado, Helena. Obrigado, Geraldo. Obrigado, ouvintes. Divulguem o programa, hein? Cliquem lá aqui no YouTube, cliquem, gostei, compartilhar, por favor. Um abraço e bom final de semana. Muito obrigado.